Uma salva de palmas forte. É um homem que essa terra não é digna dele. Uma das coisas que eu mais admiro no Alessandro é que ele faz o caminho inverso do que a grande maioria dos outros pastores e líderes que eu conheço. A maioria dos pastores, eles começam com o povo, visitando de casa em casa, indo tomar café na casa das pessoas. Depois ele já começa a crescer um pouco, daí eles já não vão de casa em casa, eles já juntam as células. Daqui a pouco a igreja começa a crescer, aí também não vai mais na casa, só vai na igreja. Aí daqui a pouco cresce mais ainda, e aí não aparece nem na hora do louvor, só aparece para pregar e sai antes, para evitar a tietagem. Mas o Alessandro, ele fez o caminho totalmente inverso. Um dia o Alessandro, ele entendeu o que significa ser igreja, que é aqueles que são chamados para fora das quatro paredes e não para dentro. Então o Alessandro, ele já foi diretor de escola teológica, ele é um teólogo, é um filósofo muito renomeado nesse país, pessoas grandes escutam ele no Brasil, mas ele abriu mão de ser pastor de uma das maiores igrejas desse país, ele abriu mão de estar sentado comandando escolas teológicas para estar na ponta, para estar conversando com pessoas que ninguém tem coragem de conversar, para sentar na mesa com pessoas que ninguém tem coragem de sentar. Eu acredito, Alessandro, que Jesus, amém, aplauda Jesus, isso é uma verdade que eu estou te falando, e quem conhece ele sabe. Eu acredito que se Jesus estivesse andando nos nossos dias, ele estaria frequentando muito mais os lugares que você frequenta do que os lugares que eu frequento, do que os lugares que a maioria dos pastores desse país frequenta. Então muito obrigado por ouvir essa palavra e ser fiel a ela, e por isso hoje nós como igreja, nós estamos com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para falar através da sua vida, porque nós reconhecemos a tua unção e o teu legado nesse país, amém? Salvo por um nudes. A Bíblia ela é interessante porque ela tem diversas maneiras de você entendê-la e interpretá-la. Por exemplo, ela tem histórias, e as histórias servem para a gente ver o que aconteceu no passado e não cometer no futuro os erros, e cometer os acertos. Ela tem contos que quer nos passar princípios, ela tem parábolas, né? Ela tem fábulas, e com isso a gente consegue entender muitas coisas. A Bíblia, na verdade, ela é um livro de princípios que o foco, o cerne é os princípios, e não os contos, os fatos, as histórias. Uma vez um amigo meu falou assim: eu encontrei um erro na Bíblia. Eu falei, eu falei, eu conheço um que encontrou 5.013. Então, e aí, qual que é o erro que você encontrou? Não, eu encontrei que está lá na Bíblia falando que um peixe, uma baleia engoliu um homem, né? Porque um peixe não consegue comer. Uma baleia, cachalote, até é verdade, só que está falando lá que é um peixe, né? E engoliu lá. E a baleia não é um peixe, porque a baleia é um mamífero. Tá, e aí, qual que é o erro? Não tem. Qual que é o erro? Porque o menino que estava escrevendo a Bíblia lá, na época, não havia essa distinção de peixe, mamífero, não, era o seguinte: nadou é peixe, acabou. Tem peixe que mama, tem peixe que não mama. Voou é pássaro. E aí a humanidade evolui, estuda e entende e começa a classificar as espécies de peixe, as espécies de ave. Então, o que vale ali na história são os princípios.
Eu quero trazer um princípio então aqui, que eu acredito que vai fazer a diferença em muita coisa na nossa vida. Para isso eu quero ler o Evangelho de Gênesis. Evangelho quer dizer boas notícias, né? Então eu trago uma boa notícia hoje. Vamos lá. O Evangelho de Gênesis, do capítulo de número 3. E versículo 9. Vai colocar aqui. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Olha que interessante. Deus, ele cria o homem. E ele cria o homem, coloca o homem no Éden. Ele primeiro cria um ecossistema. Porque Deus primeiro, ele faz o capim, depois a vaca. Primeiro ele faz o mar, depois o peixe. Porque Deus nunca vai te dar um problema sem antes dar a solução. A primeira palavra da Bíblia é Bereshit. Ba quer dizer casa. Então primeiro ele faz uma casa, depois ele coloca o homem. Então Deus, ele cria o ecossistema, ele cria a terra. E na terra ele cria um local, um jardim. A palavra ali jardim quer dizer lugar protegido. E dentro do jardim tem o Éden. Um jardim no Éden, não é jardim do Éden. Que é onde Deus vinha falar com o homem na viração do dia, todos os dias. Foi, voltou. Se eu fosse crente, sabe o que eu ia falar? O inimigo se levantando. Eu ia falar assim: vamos orar, igreja, vamos dar glória que é o inimigo. Então vamos lá. Então, como é tudo decorado a minha mensagem, eu vou ter que voltar desde o começo que eu esqueci. Bom dia. Voltando, vamos lá. Então, o homem, todos os dias na viração do dia, se encontrava com Deus no Éden. E olha que interessante. O homem, de repente, ele desobedece. A ordem de Deus não foi não coma. A gente costuma dizer assim: não, Deus falou assim, não come da árvore. Não. Deus nunca trabalha no negativo. Deus nunca fala não. A ordem de Deus foi assim. Se você ler o texto em Gênesis, ele fala assim: e formou a árvore de todas as espécies frutíferas, e disse ao homem: coma de todas as árvores que estão no jardim. Então a ordem de Deus foi coma de todas as árvores que estão no jardim, menos daquela ali do entendimento do certo e do errado. Porque o dia que você quiser entender o que é certo e o que é errado, você vai separar de mim, você vai você vai morrer. Por quê? Vamos lá. Eu sou Deus e criei essa garrafa. E essa garrafa, ela foi feita para colocar água. E aí ela existe em mim. E eu falo para essa garrafa assim: garrafa, não quero entender o que é certo e o que é errado, não. Não entra nesse julgamento, deixa comigo que te fiz, para você não se perder. Só que de repente a garrafa fala assim: não, eu não quero mais ser garrafa. Eu vou ser um chapéu. Eu vou ser um cotonete. O que vai acontecer com essa garrafa? Ela vai ficar perdida. O homem existia em Deus. E existir em Deus não quer dizer que Deus manipula e faz de um fantoche ou marionete. Não. Por exemplo, o vento existe em Deus. E por isso o vento venta. Imagine se o vento comesse a árvore do certo e do errado e fala assim: Deus, eu não vou ventar lá em Santa Catarina porque vai destelhar a casa. É errado isso. Não. O vento foi feito para ventar. Quem vai dizer o que é certo e o que é errado é quem criou. Então, entenderam? Então o homem existia em Deus. E por que o homem existia em Deus? Quando Deus manda Moisés fazer uma réplica do céu, ele manda ele criar o tabernáculo.
E no tabernáculo tem o átrio, onde ficava o povo, o lugar santo, onde ficava o sacerdote, e o santo dos santos, onde ficava o sumo sacerdote, onde tinha a arca da aliança, que tem aquela historinha que contaram para nós, que o sacerdote tinha os sininhos, e uma corda na cintura, e puxava. Isso daí não está na Bíblia, é contar, é folclore, mas pode ser e pode não ser. E aí, se não tivesse santo, o homem morria, puxava a corda, lembra dessa historinha? E Deus descia lá no santo dos santos. Então Deus cria a terra, o átrio, o Éden, o jardim, o Éden, o lugar santo, e o jardim no Éden, o santo dos santos, que era onde Deus vinha falar com o homem todos os dias. Então o homem existia em Deus, e por ele existir em Deus, ele fazia o que ele tinha que fazer. E aí o que aconteceu? A história diz que a serpente engana o homem, e ele come agora a árvore do entendimento do que é certo e que é errado. E agora ele acha que ele está errando por ser quem ele é, e ser quem Deus fez ele ser, porque ele estava nu. Mas ele sempre esteve nu, e Deus sempre falou com ele nu. E ele se escondeu. E olha que coisa linda, põe de novo o texto, por favor. A pergunta de Deus não foi assim: Adão, o que você fez? Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde você está? Aonde está você? Cadê você? Ele falou: o que você fez? Fazer é comportamento. Estar é entendimento. Em hebraico é igual ao inglês, o verbo to be, ser, estar é a mesma coisa. Ele falou: Adão, aonde você é? Você era em mim. Eu sou o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Se você está com medo, você não está mais em mim. Onde você está? E se você não está em mim, você está na mentira, porque fora de mim não há vida. Eu sou a verdade. Olha que interessante. Deus não é religioso. Se tem um cara que não gosta de religião, é Deus. Sim, porque a religião nos ensina assim, ó: se você pecar, se você errar, você precisa confessar o seu pecado, se arrepender, e aí ficar 6 meses no banco, e rezar 10 Ave Maria e 2 Pai Nosso, e aí a gente vai ver se você foi perdoado. Mas você tem que vir aqui falar com Deus. Então a primeira menção de pecado que a gente vê na humanidade, o que o homem faz quando peca? Se esconde. O homem não foi lá falar com Deus, não. Ele se escondeu. E Deus foi atrás dele. Deus foi atrás do homem. Por quê? Porque Deus criou o homem. E então, o homem é projeto divino. Quem cria um projeto para dar errado? Quem fala assim, eu vou começar um projeto, ora por mim aí, pastor, em nome de Jesus, para dar tudo errado. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Se nós que somos falhos não começamos um projeto para dar errado, você acha que Deus vai começar um projeto para dar errado? Você acha que Deus estava fazendo, o homem esqueceu de fazer uma roupinha? Ai meu Deus, esqueci, ele ficou nu. Ai, eu não quero nem ver, não quero nem ver. Essa história, tá bom, eu já entendi, conheço de cor, beleza. Então agora vamos tirar uma analogia para ver o que Deus está nos falando, qual princípio está sendo entregue essa manhã. A palavra Éden significa prazer. Então Deus fez o homem com um propósito e colocou ele no prazer. Isso quer dizer que cumprir o propósito de Deus nos dá prazer. Então a ideia, o desejo de prazer que temos não é do diabo. O homem foi feito para ter prazer. No entanto, quando não estamos cumprindo o propósito pelo qual fomos feitos, o desejo de prazer continua.
E a gente acha que é tendo prazer que a gente vai conseguir ser. Mas na verdade é sendo que a gente tem prazer. E aí o homem então agora se esconde porque estava nu. Mas olha que interessante, Deus fez o homem nu e colocou o homem no prazer. Isso quer dizer então, puxa vida, se editarem essas minhas falas, meu Deus do céu. Quer dizer então que o homem vai ter prazer nu. O que isso quer dizer? Quer dizer que não precisamos de subterfúgio nenhum para termos prazer e nem para entrarmos na presença de Deus. O homem, a nossa nudez quer dizer que nós somos aquilo que somos. Deus não errou quando fez o homem. Ele fez o homem exatamente nu. E ele se agradava do homem nu. Ele falava com o homem nu. E o que seria essa nudez? Seria ser quem somos. O ser humano não nasce pronto, ele nasce e vai sendo feito. Você nasce e você vai aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a se relacionar. Então você é fruto do meio onde você está. E o problema é que quando você nasce, o mundo já está pronto, não inventaram um mundo para você. E esse mundo pronto, já colocaram várias coisas que você tem que alcançar mesmo sem querer. E aí você acha então que agora para você ser quem você é, você precisa ter algum subterfúgio. Não dá para ser nu do jeito que você está. Então para eu ser quem eu sou, eu preciso fazer uma faculdade. Eu preciso ter um carro. Eu preciso parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. E eu começo a me vestir. Eu começo a colocar roupa. E o meu prazer cada vez fica mais caro. Deus está falando assim, não, eu te fiz para sentir prazer no simples. Ter prazer no nu quer dizer ter prazer no simples. Ter prazer em poder levantar de manhã e olhar pela janela e conseguir ver o sol azul. Porque tem pessoas que não olham pela janela, porque não tem visão. E não enxergam então com os olhos. Tem pessoa que não pode nem levantar para olhar na janela, porque não tem pernas. Tem pessoa que, nesse momento, não tem comida há 2, 3 dias. Só que Deus, quando faz o homem, Ele faz o homem para ter prazer no que é simples. E todo mundo está correndo atrás de prazer, todo mundo está buscando prazer. E cada vez sofisticamos mais o nosso prazer. E aí começa a ficar difícil, porque se a gente tem prazer no simples, é mais fácil. Por exemplo, eu gosto de comer ovo. Gosto, não é? Eu gosto de comer ovo. Arroz, feijão e ovo. Eu gosto. Então é fácil ter esse prazer. Eu também gosto de comer picanha de wagyu. Gosto. É, só que é mais caro. Então esse prazer eu tenho poucas vezes. Agora ovo eu tenho todo dia. Conseguiram entender? Eu gosto de tomar um vinho. Um baratinho, Santa Helena aí, Mas eu também gosto de um Romanée Conti. Mas é caro. Então esse prazer eu tenho pouquíssimas vezes. Estão entendendo o que eu estou falando? Então a primeira armadilha que acontece na humanidade chama-se folha de figueira. Essa é a primeira religião. A palavra religião significa religar o homem com Deus. Então agora o homem, por querer entender o que é certo e o que é errado, ele achou que Deus errou. Porque Deus fez ele nu. E ele se escondeu e falou, Deus, você errou, você me fez nu. Mas já que o Senhor errou, eu vou te ajudar. Eu vou pegar uma folhinha de figueira aqui e vou aí. Aí quando Deus olha para aquele negócio ali, aquela folhinha, fala, meu Deus do céu. Isso aí não vai funcionar, meu amigo. Você cobria isso aí? Eu vou te ajudar. Escuta, Deus fala assim, escuta. Fui eu que te fiz. Você é minha criação. Você é a minha imagem conforme a minha semelhança.
Você não é um erro, você não é um engano. Não está errado você estar nu. Não foi eu que errei, não. Então, puxa vida, ele olha para o lado e o que ele vê do lado? Um cordeirinho que tinha nada a ver com a história, comendo lá. Bé. Aí ele viu, teve uma ideia. Porque aquela folhinha ia murchar, sol. Ele mata o cordeiro, que não tinha nada a ver com a história. E faz roupa para os antes nu, agora não mais. E tiram ele do jardim. E por quê? Castigo? Não. Proteção. Amor. Porque se o homem fica agora como um pecador dentro do jardim e come a árvore da vida eterna, ele seria um eterno pecador. Está aí respondida a sua pergunta. Por que Deus não perdoa Satanás e os anjos? Porque eles pecaram na eternidade. O homem tem a prerrogativa de morrer e nascer de novo. Então ele morreu, e ele morreu como Cristo morreu e nasceu de novo. E aí agora ele é justo, santo, reto e irrepreensível. Então algumas vezes a gente coloca um metro para as nossas vestimentas que talvez não são nossas. O estar nu na presença de Deus é você ser quem você é, sem precisar agradar a sociedade, o seu pai, o seu marido, os seus filhos. Não! Hoje a vida nas redes sociais é uma vida editada, uma vida de mentira. Nas redes sociais todo mundo é rico, todo mundo viaja, todo mundo é magro, todo mundo é bonito, todo mundo é tudo. Só você que está ferrado. E aí você começa a colocar o metro alto para o seu prazer. Ah, não tenho mais graça eu fazer o churrasquinho ali, com os blocos, com os tijolos e uma grelhinha de fogão, porque eu vejo que o churrasco mesmo que dá prazer é naquela churrasqueira igual a do carro. Oh, aleluia. Estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? De repente a gente começa a ficar ansioso, porque a gente coloca metas terríveis e a gente não consegue alcançar. E a gente começa a se esconder de Deus. Porque a gente acha que quem somos, a gente acha que quem somos afeta Deus. Não. Deus nos ama e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ainda quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem nenhuma reação. Então, quando o homem cria a primeira religião, que é a folha de figueira, religião é a palavra religare, ele cria um subterfúgio para se achegar a Deus. Deus fala, ei, não é você que quer vir a mim, é eu que quero estar com você. Deus então mata o cordeiro. E a Deus ensina o caminho. Não, sou eu que quero estar com vocês. Não é o que você fez, Adão. A pergunta de Deus não foi assim, Adão, o que você fez? Não, a pergunta foi assim, Adão, aonde você está? Por que você está com medo, Adão? Não faz sentido você ter medo. Eu sou o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Você existiu em mim, e em mim não há medo. Se você saiu de mim, você está na mentira. E aí ele falou assim, quem você está ouvindo? Quem te falou que você estava nu? E só depois ele fala do comportamento. Ah, então é por isso que você está assim. E agora, com as redes sociais, para quem nós estamos ouvindo? Para quem nós estamos dando os nossos ouvidos? De repente as pessoas estão colocando padrões que a gente não consegue alcançar. Só que aí, olha só que loucura. Vamos lá, você está com dor de dente. Você vai aonde? A um dentista. E o dentista vai falar, vamos fazer um canal. Mas e se o seu vizinho ou alguém, ou um monte de gente fala assim, não, você está com dor de dente? Faz o seguinte, esquenta a água, joga dentro da orelha, dá 3 pulinhos e vai resolver. Você vai fazer isso? Você vai procurar um profissional, não é isso? Um dentista. Academia, vamos lá, exercício, você vai para uma academia. Você precisa lá de um cara para te ensinar a mexer nos negócios lá, senão você vai ficar
ficar forte de um lado, magro do outro, vai machucar a coluna. Não é isso. Você precisa de um profissional. E aí, a gente está falando da nossa vida. E tem um monte de gente com um monte de opinião nas redes sociais, colocando padrões para nós, que não faz sentido. E aí a gente acha que é desse jeito que eu vou ter prazer. Comendo linhaça, correndo na praia, tomando banho gelado. Não, eu vou ficar doente, resfriado. A gente está aí com um monte de padrãozinho de qualidade de vida e perdendo a nossa vida de qualidade. Uma vida de qualidade, de repente, não segue os padrões normais. Normais ditos sociais. Por quê? Porque a sociedade dita padrões. E algumas vezes esses padrões tem gente que está comprando e está pagando para ser editado. E a gente começa a ficar com medo, com vergonha de quem somos. Começamos a ficar com vergonha de quem somos e achamos que somos falhas de Deus. Deus errou. Então vamos inventar um subterfúgio para chegar até Ele. Então acho que eu vou virar crente, acho que eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Ei, escute, Deus não errou com você. Você é exatamente aquilo que Ele queria que fosse. Você não é um fruto do acaso. Você não é porque, é que estourou a camisinha, não. Você é a arma secreta do céu. Ele conta com você. Você não é vítima, você é protagonista da história. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, de repente, você fala assim, tá, Alessandro, mas eu nasci numa família onde eu apanhava, onde eu fui abusado. E aí, o que você me diz disso? Eu digo que você ali é uma arma secreta. Deus precisava de um filho para revelar Ele em uma família assim. Porque essa família precisa ver Deus e você vai mostrar. De repente você fala assim, eu queria, poxa, você não entende o que você está falando aí, mas olha só, eu estou doente, eu tenho um problema de saúde, eu vou morrer daqui 3 dias, todo mundo vai. Falar de Deus saudável, forte, é muito fácil. Mas Deus também precisa de filhos doentes. Que diga, o nosso pai é o mesmo pai, mas e essa doença? Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Foi isso que Jesus falou na morte de Lázaro. Vamos colocar esse texto? João 11, 3 e 4. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Você não é vítima, Deus não é carrasco, Ele te ama. Não vai nesse subterfúgio da folhinha de figueira, não invente padrões para se chegar até Deus, não. Entenda que você é filho. Filho amado. Olha aqui, vamos ler mais um texto. Miqueias 6, de 6 a 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Daria oferecer holocausto de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressões? O fruto, volta lá
Dá uma rezinha. Para trás. Trás. Para frente. E 7, vamos lá no 7. O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi. Vamos lá, o 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Olha que interessante. O contexto ali, o homem está perguntando: o que eu tenho que fazer para Deus? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que confessar meu pecado, eu tenho que entregar minha vida. O que eu tenho que fazer? Ele falou assim: ó, só faça uma coisa, seja humilde, fique nu, seja simples, não inventa muita coisa não é isso que eu quero não, eu te amo do jeito que você é. Vamos lá, para a gente finalizar, Marcos 15, 24. Marcos 15, 24. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sorte para saber com quem ia ficar. Jesus foi crucificado nu. A Bíblia diz que eles arrancaram a roupa que ele estava, rasgaram, e viram quem que ia ficar com aquela roupa. Essa imagem que temos de Jesus pendurado, com um paninho tampando as suas intimidades, é moralista, porque na verdade eles eram crucificados nus, expondo a sua intimidade. O meu Salvador me salvou nu, fui salvo por um nudes. Jesus, ele veio aqui e viveu naturalmente. Jesus até 30 anos de idade não fez nada mirabolante. E aí ele vai se batizar, o céu se abre e Deus fala assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus teve prazer da vida simples de Jesus. Algumas vezes a gente acha que precisamos fazer algo para ser. Eu quero dizer essa manhã que você já é. Você não precisa fazer nada. Ele te ama do jeito que você é. Não vamos colocar subterfúgios para chegar na presença dele. Algumas vezes a gente fica passando muitas dificuldades porque entendemos que Deus gosta assim, que Deus gosta assado. Não, ele te ama. Vamos voltar à origem. Jesus vem aqui nos resgatar e ele nos resgata nu. O meu Salvador nos resgatou nu. Eu acredito que quando entendermos isso, que Deus se agrada de quem somos, sem subterfúgios, sem sacrifícios, a vida fica mais leve e voltamos a ter prazer no simples. O padrão que está sendo colocado na sociedade hoje é um padrão muito alto, um padrão que cobra caro. Eu acho que a simplicidade do Evangelho é o que nos salva. Nos salva às vezes de um relacionamento de aparência. Nos salva às vezes de uma vida editada. Uma vida que ficou pesada de levar porque a gente não é aquilo que a gente mostra ser. E não é porque falaram para nós que tinha que ser desse jeito e aí fica bom assim. Mas quem te fez é que tem direito de dizer o que está certo e o que está errado. Para a gente finalizar, o fruto que tirou o homem
da presença de Deus, da comunhão com Deus, foi o fruto do que querer entender do que é certo e que é errado. Não estou dizendo aqui padrões morais que todo mundo sabe. Eu estou dizendo aqui, de repente, padrões sociais, que cada vez mais tem ficado diferente de nós. E aí a gente então tem vergonha de ser quem somos. De repente eu sou uma pessoa assim. Só que aí eu me escondo e quero arrumar algum jeitinho de ser assado. E essa manhã Deus está falando, não. Eu te amo. Eu sei bem quem você é. Eu sei bem exatamente quem você é. Vamos ler um versículozinho aqui para a gente finalizar. Vai lá. Miqueias 8. 7 e 8. Miqueias 7 e 8. Sete e 8, isso aí. Mas, esse é Miqueias 7 e 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Olha o que ele está dizendo, escute, tá bom, você fez coisa, Adão, onde você está, meu amigo? Não se esconde não, Deus, eu caí, eu errei, eu fiz coisa errada. Não tem problema, eu vou te levantar, fique tranquilo. Mas eu estou nas trevas, eu estou vivendo, não tem problema. Eu serei a sua luz. Não vamos ter vergonha de ser quem somos. Porque só mostrando a nossa nudez é que Ele vai poder nos cobrir com as vestes do Cordeiro. É só mostrando a nossa nudez que Ele vai poder fazer sentido o sacrifício da cruz. E como a gente estava com vergonha da nossa nudez, Ele falou, tá bom, eu vou mandar um nudes para vocês. E Jesus morreu nu, nos levando de volta ao Pai, nos colocando de volta nos braços do Pai. Deus, Ele não tem nenhum problema com situações que aconteceram. De repente você acha, mas é que eu fiz coisa errada, inclusive estou fazendo ainda. Ele só está dizendo assim, escute, conta para mim a sua nudez, revele para mim a sua nudez, fale quem você é, se coloque de pé, não, sentado mesmo, vai, curva a cabeça, sentado mesmo, aí, curva a sua cabeça. Eu quero que você não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não pense quem está do lado, quem está em cima, não. Agora você está escondido, fecha seus olhos, você está escondido agora. Escondido por quê? Porque colocaram um padrão social alto, falando que você tinha que alcançar. De repente falaram que você tinha que casar, ter filhos, que você tinha que ser de determinada ideologia, que você tinha que fazer tal coisa. E esse padrão ficou pesado para você. E você começou a inventar subterfúgio, e cada vez que você inventava, você ia ficando mais pesado. Cada vez ficava mais difícil de caminhar com essas vestimentas que não são suas. Cada vez está mais pesado a gente conseguir levar os padrões que estão sendo estipulados através das redes sociais. E aí a gente acha que na nossa simplicidade, na nossa sinceridade, talvez Deus não vai gostar da gente. Talvez Deus, Ele pode não querer mais saber de mim só porque eu não consegui. Escute, fato de você estar aqui,
você já é mais que vencedores. Porque havia centenas de sementes, de espermatozoides. E você está aqui. Conseguiu. Você já nasceu vitorioso e vitoriosa. Então você não é vítima. Não se envergonhe de quem você é.